O que fazer quando a pessoa mesmo não se perdoa? Quando eu mesmo não me perdoo? Não adianta a gente querer o perdão do outro se a gente mesmo não se perdoa. Não adianta. Isso aí a gente vai ver agora o que fazer quando ninguém acredita mais em você. E até vou até dizer o que fazer quando você não acredita em você. Quando as coisas começam a dar certo, você percebe que você anda para trás? E algumas vezes você fala assim, não estou acreditando nisso, e parece que o desânimo toma conta, porque você não está acreditando que vai dar certo. E é muito assim, você tem uma estima boa, você não acredita que você está fazendo isso com você, mas muitas vezes você simplesmente para, quando tudo está dando certo, você para, e a coisa começa a andar para trás, a coisa começa a não dar certo, porque você acostumou com não dar certo. Você não acostumou com dar certo. Você acostumou a não dar certo. E quando a gente começa a fazer uma coisa diferente do que a gente normalmente faz, a viver uma coisa diferente, mas imagina, você fala para mim assim, como assim? Eu torço, eu rezo, eu oro para que dê certo. E quando começa a dar certo, quando começa a funcionar, eu ando para trás? Muitas vezes a gente faz isso, porque a gente não está acostumado. E aí que está, por isso que a gente fala da energia que chama a atração, do sucesso que chama sucesso, da realização que chama realização. Quando a gente se perdoa, a gente começa a atrair coisas boas para a gente. Aí o outro pode perdoar a gente. Teve uma pergunta esses dias no meu stories, que é assim, se eu me perdoo, é maravilhoso assim, se eu me perdoo, eu fico mais aberta para reconquistar o meu amor? Aí eu vou te dizer assim, fica, porque a tua energia começa a funcionar diferente. Tem algumas coisas que são assim fundamentais que eu vejo também que todo mundo se pergunta. E nessa época do ano a gente se pergunta muito. O que fazer? Não, quando te julgam por coisas que você não fez, quando te julgam errado, como fazer para recuperar a vontade de viver? Muitas vezes, nessa época do ano, a vontade de viver e a vontade de dar certo já não acredita mais. Parece que as coisas... Final do ano, imagina, nada dá certo no final do ano. Nenhum negócio dá certo no final do ano. Mentira, gente. Não é verdade. Aí, na hora que você começa a funcionar, a dar certo, algum negócio, alguma coisa, relação de amor, porque a relação familiar fica muito presente nessa época, dezembro. Eu até falei para vocês, é o meu aniversário, sou sagitariana, é o meu aniversário, dezembro. É uma data geralmente especial, desse ano é um pouquinho mais, porque eu vou ficando mais velha, 60 anos, não são 60 dias, a gente tem um tempo de estrada aí. Então, esse momento, a gente questiona isso mesmo. Tem muita gente que perde vontade de viver, ou fica desanimado, entendeu? Parece que tudo que vocês vêm querendo reconquistar durante o ano inteiro, nesse momento parece que muita gente fica desanimada. Estou cansada, será que eu consigo? Será que está acontecendo isso mesmo? Ou quando começa a funcionar, uma coisa a funcionar, tipo assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Está funcionando? Sabe, muita gente fala, eu tenho um curso de especialização, né? Muita gente fala que essa não é a época de começar um curso de especialização. Por quê? Porque se é uma época de reconstrução, é uma época de renovação, por que não é? Eu acho que não existe época certa para nada. A época quem faz somos nós. E o grande problema, muitas vezes, é que a gente fica botando no outro o erro, o nosso erro está no outro, porque o outro está errado, e a gente é uma injustiça enorme com o outro. Que quem não está se acolhendo, se reciclando, somos nós. Nós estamos na fase de reciclagem. Né? Todo mundo a gente fala de reciclar isso, reciclar aquilo, então vamos nos reciclar. Pegar tudo que foi de errado com a gente e reciclar para dar certo. O que deu errado, a gente vai reciclar para dar certo. O que deu errado, se eu ficar no erro, eu empaco e não ando para nenhum lado. Então, a reciclagem não é só de coisas do mundo, não é só de garrafas de papel, não é só disso. A nossa reciclagem emocional é fundamental, a gente está em contato com o universo. E com toda certeza, é uma reciclagem que a gente tem que fazer todos os dias. Vamos nos comparar a um rio.
O rio, você para e pensa assim, você acha que alguém vai querer ficar perto de você se você estiver totalmente para baixo, mal, não conseguindo mudar de verdade, não se acolhe, não se perdoa, não vai querer ficar perto. Todo o lixo do ano está com você aí grudado. Você não consegue se livrar dos lixos, os nossos lixos internos. Por exemplo, o rio. Vamos falar sobre o rio que eu estava falando. O rio, um rio limpinho atrai para a gente colocar, estender a nossa toalhinha ali e fazer um piquenique, não é? Agora, você acha que alguém vai querer fazer um piquenique, por exemplo, no Rio de Tietê? Desculpem os paulistas, mas é um rio muito sujo. Você acha que alguém vai querer sentar ali, botar uma toalhinha no Rio de Tietê e fazer um piquenique? Não. Aí você pensa em você. Você todo sujo. Chega alguém no rio, joga uma garrafa. Chega outra pessoa, joga um papel. Chega outra pessoa, joga... Com a gente é a mesma coisa. As pessoas vivem jogando coisas na gente e culpando a gente de coisas que não são culpas nossas, é culpa de cada um. Então, se a gente pega para a gente, se a gente for esponja, esponja é aquela pessoa que pega a energia de todo mundo, pega o errado de todo mundo, ou pega o errado e o certo, né? A gente tem que ser peneira, peneirar o que está bom e o que está ruim. E a gente só consegue ser peneira, né? Só consegue de verdade ser peneira se a gente for, se a gente estiver num momento óbvio, num momento de se perdoar, de se analisar. Esse sim é o momento certo, é o momento que a gente começa a atrair pessoas. Ninguém quer ficar perto de gente que está toda suja. Me colocaram aí, o Rio Tietê no interior é limpo, é verdade. Em Barra Bonita ele é limpo, ok. Mas eu estou falando do Rio Tietê da cidade. Estou falando esse. Bota qualquer outro rio, desculpa. Os paulistas que se pegaram por causa disso. Besteira. Essa colocação é só para vocês verem que quando a gente está sujo, quando a gente não está bem, ninguém quer ficar perto da gente. Ninguém quer estender uma toalha e ficar do nosso lado. Ninguém. Então, nós somos o nosso inimigo. O inimigo não está fora, está dentro. Então, quando a gente quer reconquistar alguém, é a mesma coisa. Primeiro, a gente tem que se perdoar, se reciclar, ver o que fez de errado nessa relação, no ano. Vamos se reciclar nesse ano agora. A reciclagem não é a gente ficar melhor? A gente era uma coisa, se transforma em outra e continua servindo a humanidade, e continua servindo de uma forma bonita. E é para isso, é para o amor da gente. A gente se reciclar, a gente viver isso de forma... Se a gente fizer isso todos os dias, a gente consegue estar limpo para o amor, para o verdadeiro amor. Agora, a gente não faz isso, a gente coloca a culpa no outro e a gente não vê e volta a dizer que o inimigo está dentro da gente. Até um jogo, a gente só é derrotado se a gente quiser ser derrotado. A gente só é derrotado se a gente permite ser derrotado. Então, qualquer movimento de amor que a gente vem falando, de reconquista, ela só vai acontecer se você se permitir. E você tem que pensar também que você chegou até aqui, você chegou até um momento que você foi machucado, traído, ou está doendo alguma coisa, porque você permitiu que fizessem isso com você. Os lixos têm que ser jogados fora. A gente tem que se limpar disso. Como faz isso? É com autoconhecimento e autoestima. É isso que a gente consegue fazer. É a gente olhando para a gente e se reciclando. Usa esse termo mesmo. Se recicla. Pega o que foi errado e transforma em alguma coisa boa para você. Não é porque você errou uma vez que você vai ter que ficar o tempo todo errando. Não é porque um curso teu não deu certo que todos os outros cursos não vão dar certo. Não é porque um amor teu não deu certo que os outros amores não vão dar certo. Não, recicla. Na hora, a gente só pode reciclar se a gente se conhecer. Se a gente conhecer onde a gente errou. Se a gente conhecer o nosso inimigo interno, como que a gente se boicota, como que a gente faz de uma forma completamente diferente do que a gente acredita que está fazendo. A gente acha que a gente está caminhando para frente, muitas vezes a gente está se boicotando. A gente está fazendo com que tudo continue como era antes. Como é que a gente vai reclamar da vida se a coisa começar a dar certo? Nossa, parece que eu estou falando bobagem, mas não estou, não. Eu vejo isso há 38 anos ou mais, 39 anos aqui no meu consultório.
As pessoas, na hora que começam a ficar bem, tem um momento da terapia, inclusive, que é que a pessoa dá um passo para trás, começa a não acreditar naquilo, começa a duvidar da terapeuta, porque não está acostumada a dar certo. Ela está acostumada com errado, a dar errado, a se lamentar, as coisas não funcionam certo. E aí acaba que ela acaba fazendo alguma coisa que vai dar errado. Acaba que algum movimento dela vai fazer com que o que ela falava, que nada dá certo para ela, ou que tudo para ela é mais lento, vai acabar sendo, porque ela vai frear um crescimento. Isso acontece com você. Acontece com você. Você freia o teu crescimento às vezes. Você freia, tenho certeza disso. Porque senão você não estava aqui, muitas vezes você não estava se vendo assim, tão impossibilitada, às vezes tão impotente. Sabe? Não vai à frente, tem tudo para ir à frente, tem tudo. De repente apareceu uma possibilidade de crescimento, um curso bom, um amor legal, mas é novo? Não, é muita coisa para mim. Eu não consigo, eu não sou capaz. Só que esse não sou capaz é muito do nosso inimigo interno. A gente boicota isso. Sabe, quando eu começo a ver que eu não estou ficando bem, vou falar de uma forma bem clara. Quando o meu carro começa a ficar sujo, eu jogo alguma coisa aqui, jogo alguma coisa. Quando o meu carro está todo sujo, eu não estou bem. Tem alguma coisa errada. É a mesma coisa do nosso armário, né? Vamos arrumar o nosso armário, ou a nossa casa interna. Só que a gente a metáfora de carro, de rio, é muito parecido com a gente. O carro, quando a gente lava o carro, a gente joga um papelzinho, a gente percebe que tem uma sujeira. Mas quando ele já está sujo, um papelzinho a mais, um papelzinho a menos, você só vai acumulando sujeira interna. Então, a gente passa pela vida, e a gente passou por um ano onde muitas sujeiras foram colocadas para a gente, em cima da gente. É hora de se limpar e de reciclar. Não é deixar nós não acredita mais na nossa história. Não, a tua história desse ano vai ter que ser reciclada, como a gente tem que fazer isso todos os dias. Volto a dizer, a gente tem que ser peneira e não esponja. Quando a gente é esponja, a gente pega qualquer coisa do mundo. Quando a gente é peneira, a gente só peneira aquilo que a gente quer. E isso, gente, é uma coisa que a gente tem que ver, a gente com a gente. E as pessoas só ficam perto, é uma coisa importante isso, se você estiver se acolhendo, se você estiver se perdoando. Por que você não vai se perdoar? Por que você vai continuar achando que você é culpado, que você está errado? A Mari falou que o carro dela vive bagunçado. Mari, pega o teu carro, faz assim, joga tudo que tiver bagunçado fora e vê o que você está carregando que você não precisa. Tem uma coisa que eu faço de exercício com os meus clientes, é pegar bolsa de mulher, e às vezes eu peço uma gaveta do homem. O homem bota coisa em gaveta, né? Vai jogando numa gaveta. A mulher leva em bolsa. Às vezes o homem agora tem também mochilas e tal. Eu pego a bolsa e jogo assim, ó. Sem a pessoa saber, leva um susto, a sensação de invasão é enorme. Aí eu falo assim, agora você vai olhar para tudo que está dentro da tua bolsa, que você carrega, que você precisa de verdade, e aquilo que você pode jogar fora, ou que você podia ter deixado em casa. Gente, algumas vezes fica pouquíssima coisa. A pessoa carrega coisa que não precisa carregar. Ela carrega e carrega e carrega aquele excesso de emoções erradas e emoções ruins que não precisa, se joga fora elas. Se limpa, recicla. Coisas que você tem que guardar na memória, deixar em casa. A bolsa mostra isso. Coisas que você pode deixar em casa. Por que você está carregando? Eu tinha uma cliente, e se ela não deve estar vendo há muitos anos, mas se ela está aí vendo, ela vai se lembrar que na bolsa dela, o que tinha de cartãozinho de ginecologista e de sabonete de motel era a mesma quantidade que tinha, sabe de quê? De santinho. Sabe os santinhos que dão? Ela guardava uma porção de santinho e uma porção de sabonete de motel. É uma culpa do prazer enorme. Isso foi engraçado a gente ver isso junto, porque ela nem sabia que aquilo estava na bolsa. Quantas coisas que você carrega que você não sabe que você carrega, que está aí. E o nosso carro é a mesma coisa. A gente vai jogando um papel, vai jogando o outro, é igual encosta aqui, dá uma batidinha aqui, dá uma batidinha ali, depois eu conserto tudo, encosta ali, daqui a pouco você fica meses sem lavar o carro.
você não consegue nem entrar mais. Entendeu? A nossa bagunça interna começa a ficar aparecendo para o mundo. E a gente percebe, quando a gente está ficando limpo, a gente percebe isso. A gente percebe claramente isso. Então, gente, na hora que a gente quer, que a gente quiser que as coisas mudem, que as pessoas nos veem de forma diferente, que as pessoas veem, não o que a gente fala, mas o que a gente mostra, as atitudes que a gente tem. Eu mudei. Mudou o quê? Na fala ou na atitude? As relações de reconquista, elas só acontecem quando existe a mudança real. Senão, o comportamento é igual e volta tudo que é como era antes. Então, não adianta falar que mudou se não mudou. Então, quem está disponível, disposto a de verdade mudar, vai mudar. Vai mostrar isso. E aí vai ser aquele rio limpo que a gente sente vontade de botar a toalha e deitar ao lado e conversar com essa pessoa. Essa pessoa vai ser uma pessoa atraente para isso. Porque ela não carrega coisas porque não precisa. Ela pode jogar fora. Por que ela está carregando uma opção de coisa do passado? O passado foi feito para a gente poder reciclar ele e ver o que vai ficar da nossa história e aquilo que a gente vai carregar que a gente tem consciência. Tá? Mas a gente não pode ter comportamentos que a gente não tem consciência, que são do passado, que a gente não tem consciência deles. E para a gente ter consciência deles, a gente tem que se olhar, se ver, se permitir, se perdoar. Eu errei, eu estou me perdoando. Gente, fala isso para vocês. Eu quero me perdoar. Primeiro eu quero perceber aonde eu errei. Aí você percebendo aonde errou, às vezes até você acha que errou, mas tem que falar isso para alguém, você tem que escrever isso em algum lugar. Na hora que você percebe que aonde errou, você vai começar a se perdoar. Se você não sabe de que se perdoar, se você ainda está achando que o outro é o errado, não adianta. Se você ainda está achando que a mudança só vem do outro para você, que você não vai mudar, tem uma coisa que Maria falou, a mudança tem que ser de dentro para fora. É isso, Maria. É exatamente isso. Não adianta. A gente está com a coisa interna, é isso que a gente fala o tempo todo. E quando como é que você vai atrair uma pessoa para você, ou para conquistar, ou para reconquistar? Quando você está limpinho, quando você está cristalino. É claro que isso é difícil, isso não é fácil, mas isso é possível. E é simples. Não é fácil, mas é simples. É só a gente começar a pegar as nossas sujeiras e aceitar que elas existem, e começar a se reciclar. Quantas coisas que a gente recicla e que a gente não pode se reciclar, por quê? Vamos ser, a cada dia, mais rios limpos, rios que passam aqui, água que passa aqui, né? Vamos ser águas cristalinas e limpas para a gente atrair mais pessoas assim. Para a gente estar em um momento da nossa vida que a gente possa ser responsável por tudo que a gente atrai. E não culpar o outro porque as coisas deram errado. Não faça isso. É injusto com o outro isso. É injusto. Então, gente, essa pergunta mais forte, o que eu vou fazer, a minha vida, eu não estou com vontade de viver, como é que você vai responder essa pergunta? Vivendo, arriscando, tendo coragem. Coragem não é falta de medo, não é ausência do medo, não é enfrentar o medo, é aceitando que tem medo e enfrentar, superar e não paralisar, enfrentar os medos das mudanças, que a mudança é a única coisa certa que a gente tem na vida, não é? A mudança é a única coisa certa que a gente tem na vida, nem que seja de endereço cósmico, já falei isso para vocês. A gente vai mudar de qualquer jeito. Então, para e pensa. A primeira coisa que você tem que fazer é se limpar, é perceber aonde é que você está suja, onde é que tá doendo, onde é que ficou ancorado algumas coisas da tua vida. E a gente percebe só se olhando. Não tem, mas como eu vou fazer isso? Tão simples. Começa a perceber, não bota mais a culpa no outro. Veja, o erro sempre é seu, sempre. Sempre é nosso, sempre. O outro só, ele acompanha o teu erro. Se você permite que ele erre com você, é porque você permite. Você permite que ele faça o que ele faz com você, qualquer outro, qualquer pessoa. Isso você não pode permitir. Aceitar lixo alheio não é legal.
Você tem que saber que você não é uma lata de lixo para ser colocado lixo emocional assim. Você não é. Você pode muito bem estar reciclando e não permitindo que lixo que não é teu seja colocado em cima de você. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então, se no Rio, ou no Tietê, em qualquer outro rio, se joga lixo, joga uma garrafa, não deixa que façam isso com você. Não deixa que joguem lixo em você. O teu lixo já basta. O nosso lixo a gente já tem que consertar e reciclar. Não deixa que façam isso com você. Então, hoje é uma coisa que ficou... Eu acordei com isso na minha cabeça, de ser o primeiro dia do último mês do ano, e que é o momento de reciclar. É o momento de começar, de se preparar e começar de novo. Recomeçar. Mas recomeçar não é continuar no erro. Recomeçar é vivenciar a mudança. A mudança que está para acontecer de ano, mas a nossa mudança de vida. Nossa mudança de vida, que já está para acontecer. É aceitar isso. Para que você vai ficar... você está aí, estava mudando, aí de repente volta para trás, dá 30 passos para trás. Então, pelo menos, percebe que deu, e para você poder correr agora e ganhar força e seguir. Toma impulso para seguir a vida. Se deu um passo para trás, toma impulso para correr e seguir a vida. E eu, gente, vai estar aqui. E eu vou estar torcendo por você. Você vai conseguir. Entendeu? Você vai conseguir. Vai a vida, vai correndo, acredita que você vai conseguir. Ok? Manda perguntas pelo Stories. Manda perguntas, porque sexta-feira é dia da gente responder perguntas. Ok? Boa noite, gente. Até sexta.